Bom dia, irmãos. Graça e paz. Essa aqui é a mala das preocupações. Tá pequena? É a mala da ansiedade. Vamos abrir aqui o que nós temos. Muitos de nós carregamos uma mala dessa, viu? Alguns itens aqui os irmãos vão reconhecer logo. E eu vou perguntar qual texto da Bíblia se refere. Vamos ver se os irmãos estão craque. Hoje passei na Polar. Polar fica aqui perto. Quem conhece a Polar? Todo mundo conhece a Polar. Já ouviu falar? Você já se preocupou hoje com o que vai comer? Muito gostoso aqui. É semi-italiano, mas tem lugar melhor, viu? Aqui o pão. Pão é importante para a vida, né? Aqui eu tive que trazer um menor, porque senão ficaria pesada a mala. A mala das preocupações pesa. Bebida. Todos já tomaram hoje a sua bebida, o seu café com leite, alguma coisa assim, não é? Você tem se preocupado com a comida, a bebida? O pão é um elemento que lembra muito a nossa necessidade física. Pão e água. E nós nos preocupamos em nos vestir. Alguém sabe qual é o texto? Alguém já pensou qual é o texto? Alguém se lembra? O que diz lá? Hein? Ah, muito bem. Mateus 6, 19 em diante. Pelo que haver de comer, beber e vestir. Essa foi o questionamento de Jesus em relação aos seus discípulos. Mateus 6, 19 a 33. Mas o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Que outras coisas nos levariam a estar preocupados, ansiosos ou inquietos? Vou trazer aqui algumas coisas com as quais a gente pode estar preocupado, por exemplo, com a saúde. Ficamos com medo de ficar doente. Aqui é um pequeno kitzinho, a máscara. Os irmãos já sabem o que é, não preciso nem falar muito sobre a máscara, né? Ela indica muitos fatores da nossa pandemia e o medo e as consequências. E uma caixinha de Novalgina e Buscopan, isso é muito natural. Mas a preocupação com a saúde, ficar com medo de algum ente querido ficar adoecido, essa preocupação é grande também nos dias de hoje. Nós nos preocupamos também com as contas. Aqui tem uma continha, viu, pastor? Você está preocupado com as suas contas? Aqui são contas pagas, viu, irmãos? Consegui pagá-las. Mas muitos irmãos aqui podem estar preocupados com a conta. Como eu vou pagar a conta da água, da luz, do gás, que tais? Cartão de crédito, cartão de débito, cobrir o cheque especial, não é por causa disso. Nós nos preocupamos também com casa. Você tem uma casa, talvez alguns não tenham casa, está preocupado, o jovem que vai casar, preocupado em ter uma casa, alugar, pagar o aluguel, se preocupar com a família, com o bem-estar da família. Casa aqui no sentido não só de casa, né? Habitação, mas também de família, de lar, de cuidados, marido e mulher, filhos, pai, mãe, avós, netos, a preocupação com o filho. Normalmente nós pais temos preocupações exacerbadas com nossos filhos, se vai viajar, se não vai viajar, se vestiu a roupa de frio, se não vestiu, se tomou um remédio, e a preocupação é grande. A segurança nesse mundo de violência. Preocupamos-nos com
coisas das quais... Aqui são relógios antigos, irmãos. Eu vou derramar aqui. São celulares, relógios. Nós pensamos em comprar, em ter essas coisas. O celular hoje não falta em lugar nenhum. Em todo lugar tem um desses daqui. Seja que for, mas todo mundo tem. O WhatsApp, então, todo mundo usa, todo mundo manda mensagem, todo mundo recebe mensagem. Há preocupações com viagens. Então, minha filha vai viajar, meu filho vai viajar, eu preciso viajar para descansar, para espairecer, eu preciso pagar a viagem. Ou em outras coisas mais a gente se preocupa. Nos preocupamos também com a beleza. Isso aqui é muito mais com as mulheres, né? Aqui tem um kit, eu peguei algumas coisas da Irene, ela não sabe, viu? Peguei só 2 coisas, irmãos. Eu peguei 2 esmaltes, porque minha esposa gosta de esmaltes, gosta de pintar. Qual mulher, qual moça, qual não gosta de pintar as unhas? Nenhuma? Todas gostam, né? Até os homens também se preocupam com a beleza, né, pastor? A barba bem feita, o cavanhaque bem feito, o cabelo bem feito, não é? E cremes, perfumes, reparador de olhos, coisas dessa natureza revelam a preocupação com a aparência. Não há nada de errado em se preocupar com a beleza, em se cuidar, isso é bom, tanto para a higiene, para a saúde, mas é uma preocupação exacerbada com a beleza, com a aparência física, porque a aparência física muitas vezes é um meio de você chamar a atenção para si, é um meio de chamar a atenção das pessoas para si, porque você tem uma carência de atenção. Então, quando há um exagero no cuidado com a beleza, com a aparência física, com os cabelos, e com toda a questão física, a pessoa está demonstrando que há um processo de carência, uma necessidade de aparecer, de ser aceita, de fazer parte, de pertencer. Nós também nos preocupamos com o nosso emprego. Aqui é uma carteira de trabalho, pastor Fernando. Todos temos uma carteira de trabalho, assinada ou não, nós temos. O que significa carteira de trabalho? Que nós estamos empregados, quem está e que tem uma carteira assinada. Significa que nós estamos também preocupados em manter o nosso emprego, nós nos preocupamos em galgar funções mais altas, ganhar um cargo maior, receber um salário melhor, que me permita adquirir as coisas de que eu preciso, aquelas coisas que eu desejo, que eu quero ter. A carteira de trabalho significa cidadania também, porque quem trabalha está contribuindo, produzindo, mas também significa segurança. Quando nós não a temos, nós ficamos inseguros, porque temos medo de perder o emprego. E quando nós perdemos, nós ficamos ansiosos, preocupados em achar um novo emprego, de modo que nós possamos ter uma segurança para manter a nossa vida física e completa. Então, a carteira de trabalho significa essa questão de estarmos seguros do ponto de vista financeiro. E se nós estamos trabalhando, estamos com emprego, nós temos o quê? Nós temos moeda. Nós temos moeda, dinheiro, papel moeda. Ou então crédito, cartão de crédito. Cartão de crédito não, cartão de crédito não é dinheiro. Cartão de crédito é dívida, né? Então, cartão dinheiro, moeda na conta bancária. Então, estou um pouco difícil aqui, mas nós nos preocupamos com o quê? Com o dinheiro. Sem ele, nós não podemos fazer nada do ponto de vista de adquirir as coisas. Então, eu vou tentar aqui para não fazer bagunça. Essas moedas aqui representam aquele dinheiro que é produto do nosso salário, produto daquilo que nós produzimos. Essa, portanto, irmãos, e outros itens, o apóstolo Paulo diz que não devemos nos preocupar com... não andeis ansiosos por coisa alguma. Em qual texto Paulo fala isso? A paz de Deus guardará os vossos corações. Qual é a parte do versículo?
Quem está falando? Não estou vendo, não estou chegando. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, Jesus falou sobre preocupar pelo comer, beber e vestir. Paulo diz, vai além. Não andeis preocupados, inquietos, apreensivos por coisa alguma, pelas demais coisas que compõem a nossa vida, que compõem a nossa existência. Nós não devemos nos preocupar com isso. E a pergunta que eu faço aos irmãos é a seguinte: o que você tem que você não quer perder e pode ser perdido? O que você tem hoje e que pode ser perdido e você não quer perder? Uma outra pergunta: o que você tem e quer ter que também pode ser perdido? O que você não tem e você quer ter e que pode ser perdido também? Então, há duas realidades. Uma na qual eu tenho as coisas, uma outra realidade que eu não tenho e almejo ter. O fato é que, tendo ou não tendo, ou almejando ter, essas coisas que eu tenho, que eu almejo ter, podem ser perdidas. E se elas se perderem, como é que nós ficamos? Em que estado emocional nós ficamos? Quando nós nos preocupamos com isso, nós demonstramos a nossa ansiedade. E aí, a nossa série de mensagens nesse mês de agosto, pensando no mês de jovens e adolescentes e jovens, é como lidar biblicamente com a ansiedade, crises da vida, como lidar biblicamente com a ansiedade. Vamos falar sobre essa questão da ansiedade. E eu divido aqui a minha palavra em duas partes. Primeiro, precisamos falar sobre ansiedade. Eu tive que pesquisar um pouco mais, embora eu tenha noção, os irmãos tenham noção, eu tive que buscar um pouco mais sobre a ansiedade. Então, algumas informações sobre a questão, sobre a ansiedade do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da saúde mental. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, dados de 2 de março de 2022, a pandemia da Covid desencadeou um aumento de 25% na prevalência da ansiedade e da depressão em todo o mundo. Esse é um fato. O reflexo da pandemia se vê hoje, nos dias de hoje, se verifica, se observa nos dias de hoje. Então, múltiplos fatores de estresse sem precedentes, causados pelo isolamento social, restrições à capacidade das pessoas de trabalhar, de buscar apoio dos entes queridos e de envolvimento na sua comunidade. Essas restrições ocasionou solidão, medo de se infectar, sofrimento e morte entre queridos, luto, preocupações financeiras e assim por diante. Muitos de nós ficamos nesse estado de solidão, de medo de se infectar, um medo exacerbado, comum. A Covid parecia lembrar da lepra. Ainda, segundo uma reportagem da BBC News Brasil, aspas, a ansiedade é uma das principais causas de afastamento do trabalho ao redor do mundo, ao redor do planeta, com uma perspectiva de que pelo menos 1/3 da população mundial será afetada por ela ao longo da vida, incluindo crianças e adolescentes. Então, essa reportagem diz que a ansiedade tem sido uma causa muito grande de afastamento das pessoas do seu ambiente de trabalho. Em que pese o fato de a sociedade não entender a ansiedade, nesse sentido, como uma doença, entre aspas, especialmente no nosso meio cristão, olha, ninguém pode estar ansioso, porque isso não pode ser. Há esse relato de que aumentou muito e que a perspectiva é de que ela vai aumentar ainda mais.
Um estudo liderado pelo professor e psiquiatra Guilherme Polanski, da USP, feito com cerca de 6 mil jovens entre 5 a 17 anos, apontou em outubro de 2021 que 36% deles apresentaram sintomas de ansiedade, depressão em níveis que demandaram, que exigiram uma avaliação médica. Em 2021, nós estávamos no auge da pandemia. Ou bem no clímax da pandemia. Parte desses sinais estava ligado aos temores com a própria Covid e com as restrições à circulação de pessoas adotadas para evitar o espalhamento do vírus e com o fechamento das escolas. A pergunta que nós podemos fazer, irmãos, o que é ansiedade? O que vem a ser esse estado? Em artigo do Ministério da Saúde, lemos que, aspas, a ansiedade é uma emoção normal que representa um sinal de alarme ao perigo ou ameaça real ou imaginária, representando um fator de evolutivo de proteção. A ansiedade é uma reação emocional que pode estar presente em qualquer momento da vida e ser causada por diferentes situações. Então, no primeiro momento, no primeiro nível, a ansiedade é benéfica no sentido em que ela nos alerta para um perigo iminente, para uma circunstância adversa, para a qual devemos tomar uma decisão imediata. Uma atitude que impeça, por exemplo, o nosso problema, o risco de morte, por exemplo. A ansiedade é um recurso importante e funcional para o organismo humano, pois é responsável pela adaptação em casos desconhecidos, além de ser encarregada de alertar o corpo e a mente em momentos de perigo. Então, esse é o nível básico da ansiedade. Nós ficamos alerta para que, em determinado momento de perigo, nós nos adaptemos e tomemos decisões corretas para nos livrar do perigo. No entanto, quando exacerbada e desproporcional, a ansiedade pode constituir um problema de saúde. E o Ministério da Saúde chama isso tem considerado a ansiedade como um problema de saúde pública. Porque nesse quadro desproporcional, é passivo de tratamento. Em geral, a experiência de ansiedade é caracterizada pela presença de alguns sintomas físicos, acompanhada, na maioria das vezes, de pensamentos de dúvida, antecipação de problemas ou pensamentos catastróficos, associados a modificações no comportamento, especialmente evitações de situações temidas. Estamos falando de um segundo grau, um segundo nível. Esse é um nível de ansiedade exacerbada, muito desproporcional. Segundo o Dr. Pércio Ribeiro Gomes de Deus, psiquiatra do Hospital Israelita Albert Einstein, do ponto de vista técnico, devemos entender a ansiedade como um fenômeno que ora nos beneficia, ora nos prejudica. Dependendo das circunstâncias ou intensidade, podendo tornar-se patológica. Isto é prejudicial ao funcionamento psíquico, mental e somático, corporal. A ansiedade, segundo esse médico, estimula o indivíduo a entrar em ação, porém, em excesso, faz exatamente o contrário, impede as reações. Os transtornos de ansiedade são doenças relacionadas ao funcionamento do corpo e às experiências de vida. Pode-se sentir ansioso a maior parte do tempo, sem nenhuma razão aparente. Pode-se ter ansiedade às vezes, mas tão intensamente que a pessoa se sentirá imobilizada. A sensação de ansiedade pode ser tão desconfortável que, para evitar, as pessoas deixam de fazer coisas simples, como, por exemplo, andar de elevador, porque causa desconforto.
Os transtornos da ansiedade têm sintomas muito intensos do que aquela ansiedade normal do dia a dia. Então, a ansiedade normal do dia a dia, que é o segundo quadro, que nós vamos verificar do ponto de vista bíblico, é uma doença, é um transtorno. Ele diz o seguinte: esse transtorno traz algumas consequências ou alguns sintomas. Quais são os sintomas? Aí você pode perguntar, você pode refletir se você se encaixa dentro dessas questões aqui. A ansiedade excessiva, o transtorno de ansiedade, traz preocupações, tensões, medos exagerados. A pessoa não consegue relaxar. Você é uma pessoa que vive muito tensa o tempo inteiro, sofre de tensões. A sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer. Essa sensação aparece de repente e a pessoa acha que vai acontecer alguma coisa com o filho, com o pai, com a família, com um amigo ou consigo mesma. Preocupações exageradas com a saúde, dinheiro ou trabalho, família, como nós vimos no comecinho. O medo extremo de algum objeto, de algum animal, ou de uma situação em particular, estar em público e ser humilhado em público. Medo exagerado de ser humilhado publicamente, ou falta de controle sobre os pensamentos, imagens ou atitudes que se repetem independentemente da vontade. E também pavor depois de uma situação muito difícil. Esse quadro de ansiedade, meus irmãos, é tratado, é conhecido como transtorno de ansiedade generalizada, que tem sido considerado como uma questão de saúde mental. Quais são os sintomas desse quadro de ansiedade, desse transtorno de ansiedade generalizada? Segundo a psicóloga e psicanalista Diana Hu, ela diz o seguinte: quando a ansiedade persiste, a pessoa pode apresentar uma sensação de desconforto, de irritabilidade, dificuldade de concentração, angústia, medo, insegurança, mal-estar indefinido, pessimismo, dificuldade de controlar os pensamentos negativos, a preocupação constante e uma sensação paralisante. Os sintomas físicos que decorrem desses sintomas psicossomáticos ou psíquicos mais presentes são as alterações respiratórias, boca seca, dor ou pressão no peito, tensão musculares ou tensão muscular, taquicardia, sudorese, dores no corpo, desconforto abdominal, entre outros. E aqui nós podemos colocar insônia, aquele problema que muitas pessoas têm, a síndrome do intestino irritável, pode ser produzida pela ansiedade excessiva, a fibromialgia, que é uma doença que acomete muitas pessoas, dores na lombar. Então, se dentro desse quadro todo você sente algum desses problemas, é bom refletir sobre e por quê. Quando os sintomas físicos, a ansiedade, segundo ainda essa psicóloga, a Diana, ela diz assim: a ansiedade vem se apresentando como um dos problemas mais citados na atualidade. E, em geral, decorrentes, as causas da ansiedade, estresse do dia a dia, a cobrança pessoal, a pressão no trabalho, dentre outros motivos. Então, a pressão, do estresse do dia a dia, a cobrança que a pessoa faz de si mesma e a pressão no trabalho, a pressão em casa, a pressão na sociedade. Por exemplo, um casal que não tem filhos, chega, onde você casou e agora o filho, quando virá, e vai perguntando, e passa 1, 2, 3, 4 anos, e as perguntas começam a
se reiterar, elas são reiteradas e o casal começa a ficar pressionado para ter filho. Segundo essa psicóloga, a ansiedade é caracterizada como um sinal de alerta, indicando algum sinal de perigo, que nos impulsiona a tomar uma providência diante da situação. Isso nós já falamos. A ansiedade em excesso pode trazer consequências físicas, também falamos. Meus irmãos, quais seriam as consequências dessa ansiedade? Há 4 transtornos, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. A Associação Brasileira de Psiquiatria diz o seguinte, que esse quadro de ansiedade pode estar englobado em outros conceitos. Por exemplo, esses nomes que eu vou dizer, muitos dos irmãos já conhecem. Ela pode gerar o transtorno do pânico, TP. O transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Há pessoas que têm TOC. E esse toque pode ter sido gerado pela ansiedade. O que não vou falar porque não é o tema agora, não vai dar tempo. O transtorno de ansiedade social ou fobia social, chamada agorafobia. A agorafobia é o medo de estar em público, de falar em público e de ser humilhada em público. E o transtorno de ansiedade generalizada, do qual nós falamos. Os impactos da vida moderna, das redes sociais e da pandemia da Covid também são causas da ansiedade. Os impactos da vida moderna, das redes sociais. Me aterei um pouquinho às redes sociais. As redes sociais vieram para ajudar o povo a se comunicar, meus irmãos. Mas há pessoas que, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, quando mandam uma mensagem de WhatsApp, quando ela está ansiosa, ela deseja que a resposta seja imediata. Então, você mandou uma mensagem, não recebeu, ela manda outra, não respondeu porque recebeu a minha mensagem. Então, há um problema de ansiedade agudo nessa tratativa. Há pessoas que não conseguem livrar-se do celular e das redes sociais, porque ela está presa e ansiosa. Ela precisa se comunicar. Ela pensa que os milhões de seguidores, os milhares de seguidores, são seus amigos, quando na verdade não são. E essa questão é uma questão de querer pertencer a um mundo virtual do qual ela não faz parte, porque é irreal. Pertencemos quando fazemos parte de uma comunidade. Há pessoas há famílias, que todos com seus celulares se comunicam pelo celular, não tete a tete, não conversando entre si, mas conversando por mensagem. Mas eles não tocam nenhuma palavra verbal. Pois a palavra verbal, a verbalização, a comunicação verbal nos mostra o nível de estado emocional no qual nós nos encontramos. E também, a mensagem no celular, do WhatsApp, traz incógnitas. As pessoas usam muito os emojis. Eu não sei interpretar emoji, não sei usar emoji, viu, irmãos? Já cometi alguns erros que me trouxeram problemas por causa de emoji. Porque eu não uso, eu sou da velha guarda. Eu sei que muitos irmãos usam, porque os emojis são figuras. De onde eles vieram, eu não sei, é bom perguntar. Mas eles revelam alguma coisa. Mas a gente só pode conhecer verdadeiramente o que está no coração da pessoa quando nós falamos com ela. Quando nós olhamos olho a olho, tete a tete, é isso mesmo. Quando nós ouvimos a sua voz, o tom de voz, o timbre de voz, a melancolia da voz. É assim que nós percebemos como é que um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta ocupacional avalia um paciente que o procurou. Do ponto de vista de atos de gesto, pela gesticulação, pela fala, pelo olhar perdido, pelo olhar firme. É assim que se avalia. Então, esse é mais ou menos o quadro da ansiedade. Então, nós temos um primeiro nível, que é aquele nível em que nos despertamos, somos despertados para agir no momento difícil. Nós ficamos com medo, por exemplo,
porque a ansiedade está relacionada ao medo. Ficamos com medo de uma prova que vamos prestar para o vestibular, de uma entrevista de trabalho. Então, aquela frase famosa, dá sempre um friozinho na barriga. Quando nós vamos para um lugar desconhecido, eu tenho esse problema. Eu fico todo ansioso e só fico tranquilo quando eu chego no lugar. Porque isso causa uma certa preocupação e inquietação. Será que eu vou conseguir chegar? Uma vez eu fui para... Não vou contar porque não vai dar tempo. Então, esse é um quadro, irmãos, que de ansiedade, esse quadro de ansiedade revela a crise moderna, a crise das pessoas. Então, a maioria de nós, ou muitos de nós que estamos aqui, podemos estar desenvolvendo ou apresentando um quadro de ansiedade, que é aquele quadro do qual a palavra de Deus tem revelado, do qual nós vamos falar, mas que ele tem transposto de um nível para o outro, chegando a um quadro de saúde mental. E nesse aspecto, há necessidade de acompanhamento médico. Cada um de nós que vive com os parentes, marido, mulher, esposo, filhos, netos, avós, pais, precisamos estar sempre atento ao comportamento daqueles que vivem conosco. Porque algumas tragédias, meus irmãos, ocorrem porque não houve percepção. Às vezes, esse quadro de ansiedade não é revelado pela pessoa. Uma vida religiosa perfeita, de serviço, de comunicação, de etc. Cobre um quadro que está sendo transformando para um quadro doentio que levará a pessoa para uma determinada tragédia. A ansiedade está muito ligada com a depressão. A depressão, nos meios científicos, médicos, é considerada uma doença, dependendo do seu grau de transtorno. Como lidar biblicamente com a ansiedade? Já que há uma necessidade de nós refletirmos a respeito de, e aqui vale a pena lembrar o nosso solilóquio. O pastor Fernando falou outro dia sobre o solilóquio. O que é o solilóquio? É quando você conversa consigo mesmo. Você começa a perguntar, isso que eu estou fazendo não está... O Espírito Santo muitas vezes nos leva a refletir sobre a nossa conduta, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas elucubrações. O Espírito Santo nos leva a refletir sobre as nossas palavras, sobre a articulação que nós fazemos, as nossas articulações verbais. Então, nesse sentido, irmãos, nós devemos cuidar, porque dentro de uma comunidade como essa, a igreja, dentro da nossa comunidade menor, a casa, o lar, nós precisamos perceber, e para isso nós precisamos estar alertas, para não desenvolver. E o problema é quando isso acontece conosco. Não damos conta de que nós estamos apresentando um grau de ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizada. Mas, dito isso, como lidar biblicamente com a ansiedade? Em primeiro lugar, a pergunta é, o que a Bíblia diz sobre a ansiedade, sobre as nossas preocupações e inquietações? 1. A Bíblia diz que a ansiedade aqui no segundo nível, que é aquela ansiedade do dia a dia, não essa terceiro nível que é considerado uma questão de saúde mental, mas essa do dia a dia,
Por exemplo, preocupação com o pão, com o comer, com o beber, com o vestir e as demais coisas. Essas preocupações, a palavra de Deus diz que é uma questão do coração. Mateus 19, 21, Mateus 6, 19 a 21, Jesus diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Ajuntai tesouros no céu, onde nem traça, ferrugem consome e ladrões não roubam. Porque onde estiver o teu coração, ali estará. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Segundo Robert Jones, no seu livro Em Busca da Paz, a verdade eterna é que o nosso, aspas, a verdade eterna é que o nosso coração é o centro do nosso ser. É dessa fonte que todas as coisas fluem. A prioridade resultante que deve moldar nossa vida é guardar o nosso coração, mantê-lo diligentemente voltado para Deus. Vale lembrar o Salmo 119. Como o jovem conservará o seu caminho íntegro, observando segundo a palavra do Senhor. Guardei o meu coração para não pecar contra ti. Nas Escrituras, o coração é o centro de controle intelectual, moral, espiritual e emocional de todo o nosso ser. Ele nos dirige, nos motiva, nos controla, inclui nossas crenças, motivações, desejos, emoções, afeições, sentimentos, memórias, vontades, intenções e assim por diante. Especialmente no relacionamento de Deus. Coração, segundo esse autor, é o termo bíblico mais significativo para designar a totalidade da natureza interior ou imaterial do homem. É uma questão de coração. Nossos sentimentos são um dos espelhos do nosso coração. Eles nos revelam a nossa pessoa interior. Interessante, irmãos. Nós precisamos levar em conta a nossa pessoa interior. O coração revela a totalidade da nossa natureza interior. Não é sem razão que nas Escrituras os irmãos lerão muito a respeito do coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Quando nos sentimos ansiosos, esse sentimento nos diz que algo que valorizamos está sendo ameaçado. E aí, é bom perguntar a nós mesmos, o que eu tenho medo de perder? Lembra-se da pergunta inicial? Ou o que eu tenho medo de nunca conseguir? Se o nosso tesouro é algo que pode ser perdido em catástrofes naturais, como traças, desgaste pelo tempo, ferrugem, ações dos outros, ladrões, nós vamos nos preocupar e ficar ansiosos. Nossa ansiedade será um espelho do nosso coração. E se estamos preocupados, inquietos, apreensivos, angustiados, é porque temos um tesouro que é vulnerável e sujeito à perda. E o nosso desconforto, o desconforto de nossa ansiedade nos diz isso. A ansiedade, segundo Elise Fitzpatrick e Dennis Johnson, é algo que está... A ansiedade é um sinal de que algo está errado com o nosso coração. A ansiedade, a inquietação, a preocupação, a apreensão demonstra que algo está errado com o nosso coração. Ficamos muito preocupados com nós mesmos, com a nossa vida e nossas necessidades, ao ponto de nos esquecermos de dar ao Senhor o primeiro lugar. Perdemos de vista a suprema beleza dele. Esquecemos de que somente na sua presença há plenitude e alegria. Temos outros deuses. Talvez valorizemos mais o respeito, uma boa reputação. Tenhamos medo de não ser bem-sucedidos nos nossos negócios, nas nossas empreitadas. Tenhamos medo de não sermos amados, de não sermos bem recebidos.
Em outras palavras, por conta do coração, nós podemos ter tantos tesouros no coração quanto o número de desejos que acalentamos. Então, do ponto de vista bíblico, a ansiedade, a preocupação, a inquietação é uma questão do coração, da nossa natureza interior, daquilo que nós somos, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós queremos. Essa preocupação exacerbada, demasiada, com as coisas que dizem respeito a nós mesmos. Se não forem eliminados esses tesouros, vejam bem que Jesus diz: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o meu tesouro é algo que eu posso perder, como a comida, a bebida, a roupa, e outras coisas que a vida me oferece, que são necessárias para a manutenção dela, se estas coisas têm um primeiro lugar, é porque elas são o meu tesouro e não Cristo. E quando Jesus diz: onde estiver o teu tesouro, o teu coração estará ali. Então, nesse sentido, meus irmãos, nós devemos refletir sobre o que está em nosso coração. Quais são os desejos dele? A palavra de Deus em Jeremias 17, não lembro o versículo, diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o poderá sondar? Eu, Senhor, sondo e esquadrinho os corações. O ser humano é um ser complexo, é um todo. Nós não podemos dizer que o homem tem um corpo, tem uma alma, tem um espírito. Não é isso. O homem é corpo, alma e espírito. É um todo completo. Não dá para eu separar corpo de alma e alma de espírito e espírito de corpo. Espírito de corpo. Para não redundar uma outra frase conhecida. Nós somos uma unidade, em que pesa o fato dessa unidade estar desconstruída por causa do pecado. Em um segundo ponto, então, a questão do coração. A Bíblia diz que a ansiedade, a preocupação é uma questão de fé. É uma questão de fé, de confiança, de dependência. A preocupação talvez seja a nossa mais constante forma de incredulidade. O Dr. Russell Shedd, no seu livro Pecados e Pecadilhos, diz o seguinte: o sentimento de ansiedade tem raízes na incredulidade. As preocupações podem desviar o coração humano de Deus, porque ofuscam a verdade. Então, meus irmãos, essas preocupações, essas inquietações com o dia de amanhã, com o futuro, demonstram a nossa falta de fé em Deus. É uma questão de incredulidade. Estar ansioso, segundo Steve Lawson, é viver preocupado, temeroso e angustiado. Viver preocupado, temeroso. Vejam, é uma vida constante. É um tempo, é uma vida constante. Essa ansiedade compromete nossa fé nos propósitos soberanos de Deus, segundo Steve Lawson. A preocupação demonstra que não estamos confiando em que Deus poderá ou proverá aquilo de que precisamos em seu tempo perfeito. Preocupar-se é não crer nas promessas que Deus fez em sua palavra. Porque muitas vezes nós não conhecemos as promessas de Deus. E nem conhecemos o Deus das promessas. É importante conhecer o Deus das promessas e depois as promessas desse Deus. E se Ele é o Deus das promessas, Deus na acepção absoluta, por que nós não confiamos? O Steve Lawson diz o seguinte: essa falta de fé nega o cuidado e o amor de Deus, ao supor que o homem pode garantir seu próprio futuro ao obter temporariamente aquilo de que precisa para seu sustento. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? John Piper disse o seguinte: Jesus diz que a raiz da ansiedade é a fé inadequada na graça do futuro do nosso Pai. Quando a incredulidade obtém vantagem em nossos corações,
Um dos efeitos é a ansiedade, a inquietação, a preocupação, a apreensão. Apreensão no sentido não de pegar, mas de estar inquieto. A palavra apreensão tem 3 significados. Um deles é apreender algo de alguém que não tinha o poder de ter aquele algo. Então Jesus diz, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vestirá vocês, muito mais homens de pequena fé, fé inadequada. Então, amados irmãos, a opinião da Bíblia, a posição da Bíblia é de que as preocupações são uma questão de fé, de confiança em Deus. Isso nos diz respeito a nós, filhos de Deus. O incrédulo não tem essa questão. O incrédulo vai se envolver no nível primeiro, no nível segundo e no nível terceiro. Vai chegar a um transtorno muito pleno. Ele não vai ter condições de resolver as suas questiúnculas do dia a dia, as suas questões do dia a dia. Terceiro lugar. As Escrituras dizem que a preocupação é uma questão de prioridade, de foco, de interesse. Marta anda preocupadas com muitas coisas, mas uma só é necessária. Os irmãos se lembram desse texto? Qual é o evangelho que narra esse fato? Lucas 10, 38 a 42. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, distraída em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse, Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária. A pergunta é, meus irmãos, qual era o foco de Marta? Qual era a preocupação de Marta? Marta recebeu Jesus na casa dela. Marta e Maria eram 2 irmãs, irmã de Lázaro. Lucas não diz o lugar, se a casa onde Jesus estava sendo hospedado era a casa de Marta, mas era um lugar onde ela e a irmã hospedaram Jesus e os discípulos. E a preocupação em Marta era de oferecer a Jesus uma boa hospitalidade. Sim, nada de errado nisso. Tanto é que no momento em que Jesus estava ali na casa, no contexto da casa, Maria, em vez de estar acompanhando Marta nos afazeres da preparação da refeição, ela escolheu em assentar-se aos pés de Jesus junto com os discípulos para ouvir os seus ensinos. O foco de Marta era a hospitalidade em receber bem Jesus e seus discípulos. Nada de errado nisso. Então, por que Jesus a repreendeu? Jesus achou que Marta agiu incorretamente ou de forma inadequada? Eu sei que muitas irmãs, muitos irmãos gostam de receber em casa pessoas e fazem o melhor possível. Então tudo tem que estar nos mínimos detalhes, isso é muito bom, a hospitalidade é bom, a palavra de Deus fala sobre a hospitalidade, devemos ser pessoas hospitaleiras. Mas aqui, no contexto da narrativa de Lucas 10, 38 e 42, há uma questão muito importante a ser analisada, em que de um lado temos Marta e Maria, de outro lado o Senhor. É o Senhor. A ansiedade, a agitação, a inquietação e a preocupação de Marta assinalaram uma luta interior oriunda de prioridades mal colocadas. Meus irmãos, nada de errado em trabalhar muito na igreja, em se doar para a igreja, para a comunidade, em fazer isso, aquilo, outro. Vejam bem, é muito bom fazer isso, mas precisamos tomar cuidado por uma simples razão.
nós podemos estar colocando, diante disso tudo, nós podemos estar colocando uma prioridade de forma errada. A prioridade em fazer muito na igreja, não deve ser o fazer por fazer, mas a motivação do fazer. Marta quer servir a Cristo, quer fazer o melhor para Ele, mas naquele momento havia necessidade de assentar-se aos pés de Jesus para ouvir-lhe os ensinos. O que Jesus tem a ensinar? Ora, Marta e Maria já conheciam Jesus, Lázaro também, os discípulos. Jesus é o Senhor. Ele tem muito a ensinar, porque Ele é Deus encarnado. Então, em alguns momentos, é necessário refletirmos sobre o nosso fazer, sobre as nossas movimentações, sobre as nossas atitudes, porque eles podem estar sendo colocados de forma inadequada. Estar ansioso, os preparativos e a hospitalidade são de fato importantes, mas não tão importante quanto ouvir os ensinos de Jesus. Ou seja, sentar-se aos pés de Jesus. Os ensinos de Jesus são ensinos que transformam o coração e que enchem o coração de alegria. É Jesus quem está em casa de Marta. Não é nem o outro. É Jesus. Maria sentou-se aos pés de Jesus. Agora vejam que não era dado às mulheres assentar-se aos pés de um rabino judeu para ouvir-lhe os ensinamentos. Não era dado. Mas Marta e Maria tinham intimidades com Jesus, em qual sentido? Elas conheciam Jesus. Andavam com Jesus, muito provavelmente. E Marta sabia quem era Jesus. E Maria também. Maria optou em assentar-se a Jesus porque ela desejava ouvir as verdades vindas de Jesus. E quando Jesus diz, na oração do Pai, na oração sacerdotal, diz: as palavras que o Senhor me deu, que o Pai me deu, eu as revelei aos discípulos que me deste. Jesus ensinou que a ansiedade a respeito da vida é um dos impedimentos que sufoca a palavra de Deus. Para que a palavra de Deus frutifique, é indispensável que haja um esquecimento de si mesmo, baseado na confiança. A preocupação, a ansiedade acerca de si mesmo, o empenho para garantir a própria vida, sentimentos marcados pelo medo, são removidos de sobre nós, sobre aqueles que foram chamados à fé, pela consciência e do cuidado do interesse pessoal de Deus por eles. Irmãos, Deus não ignora, nem está desinteressado nas lutas que seu povo tem enfrentado para permanecer fiel a Cristo. Karen Jobs, escrevendo sobre 1 Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Segundo lugar, para correr um pouquinho, como vencer as preocupações do dia a dia? Primeiro, reconhecer que elas existem. Não podemos negá-las. Nós precisamos fazer uma introspecção interior e chegar à conclusão de que nós estamos inquietos. Por que nós estamos inquietos? Por que nós estamos preocupados? Essa preocupação procede? Ela é real ou ela é uma invenção do meu coração? Da minha mente? Nós não podemos negar a existência, temos que olhar. A Bíblia diz que não, já a Bíblia não nega esse fator. Não vos inquieteis, disse Jesus, pelo comer, pelo beber, pelo vestir. Não estejais inquietos por coisa alguma, disse Paulo. Devemos buscar a Deus em primeiro lugar, confiando que Ele tomará conta de nós. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça desse reino de Deus. E as coisas outras serão acrescentadas. Mateus 6,33. Em segundo lugar, não trazer os problemas do dia de amanhã para os problemas do dia de hoje. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Meus irmãos, nós não podemos trazer os problemas que viveremos amanhã, que não saberemos quais são. Nós temos uma ideia para os dias de hoje. Essa é uma atitude muito importante. Basta cada dia o seu mal. Vivemos um dia de cada vez. E há surpresas no dia.
Nós somos surpreendidos pelas circunstâncias da vida, porque nós não temos o controle do dia de amanhã. Então, por que vejo que a preocupação aqui não é falta de planejamento, não é não aceitar planejamento. Nós planejamos coisas, nós planejamos a nossa vida futura. O que Jesus está dizendo é a preocupação de forma inquietante com o dia de amanhã. Então, nós nos esquecemos de viver o dia de hoje e nos preocupamos. Nós estamos sempre vivendo o futuro, em outras palavras. Terceiro lugar, Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, Filipenses 4:4. É um mandamento específico de que temos de encontrar nosso alicerce, nossa alegria na lembrança de Cristo e de sua graça. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, regozijai-vos. O foco, ou motivo, a razão da nossa alegria é a pessoa de Jesus. Quarto e último lugar, nós podemos vencer as preocupações e as inquietações pela oração. O apóstolo Paulo diz, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Não estejais inquietos, não vos inquieteis, não sejam despedaçados pela preocupação. A ideia de estar sendo despedaçado, puxado pelas preocupações, pelas inquietações. E Paulo diz, as vossas petições, as preocupações de vocês sejam conhecidas diante de Deus. Oração. Paulo diz 3 palavras, irmãos. Orar, clamar, suplicar e dar graças. A expressão oração, dentre outros conceitos, dentre outras questões, nesse contexto de Paulo 4, de Filipenses 4, é vir à presença de Deus. Isso é muito importante. A oração geral é quando nós nos aproximamos de Deus e derramamos sobre Ele as nossas preocupações. É procurar estar face a face diante de Deus e experimentar a sua presença. As súplicas, coisas particulares. Então, elecar tudo que me preocupa. Nós não podemos colocar diante de Deus, Senhor, resolve todos os meus problemas. Irmãos, Deus sabe quais são os nossos problemas. Nós é que não sabemos às vezes. Achamos que temos um problema, ou imaginamos um problema. Nós inventamos problemas às vezes. Mas nós precisamos elencar. Senhor, eu preciso de um emprego. Senhor, o meu pai está doente. Eu tenho medo de ficar doente. Eu estou com esse problema de saúde. A minha preocupação é com a minha saúde. Eu não consigo ficar relaxado. Colocar diante de Deus. E dar graças. Diante de tudo isso, dar graças. De que maneira? Nós precisamos lembrar, irmãos, quem é Deus, quem é o nosso Deus. Precisamos lembrar quem é Jesus, o Senhor da glória. Aquele que se deu por nós na cruz do Calvário e nos permitiu nos tornar filhos de Deus. Dar graças pela salvação, pelos bens espirituais. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, diz que Deus nos tenha abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. As bênçãos de Deus, aquilo que nós já temos. Nós não precisamos talvez de mais nada. Nós temos pão, nós temos água, nós temos roupas. O de que precisamos nós temos. Talvez o coração deseje muito mais. É a insatisfação do coração. Conclusão. Com a minha voz, clamo ao Senhor. Com a minha voz, ao Senhor, suplico. Diante dele, coloco meu clamor. Há uma história de um concurso que foi feito para alguém relatar numa tela um quadro.
Então, foi feito um concurso e a melhor tela ganharia um prêmio. Então, os pintores fizeram as suas telas e no dia do concurso, no dia do sorteio, no dia da prova lá, todos apresentaram as suas telas. E para a surpresa de todos, a tela que ganhou foi a tela de um pintor que colocou no seu quadro, na sua tela, usando tintas fortes, escuras, uma tempestade. Os relâmpagos, as águas batendo no rochedo. E na fresta do rochedo, protegido, estava um pássaro brilhante. E o vento, a água, batia na rocha, mas em nenhum momento incomodava o pássaro que estava tranquilo, sossegado e sem nenhum problema. As outras telas revelavam uma paisagem campestre, um lugar tranquilo. Quantos de nós desejaríamos um lugar tranquilo para descansar e para ter paz? O que esse pintor quis dizer é o seguinte, que a paz não é uma questão de lugar tranquilo, mas é uma questão de coração em paz. O apóstolo Paulo diz, a paz de Deus guardará os vossos corações em Cristo Jesus. E Jesus disse, a minha paz vos dou, não como o mundo a dar. E há um hino que diz, calmo e sereno e tranquilo, calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo e só por ele eu posso obter. É Jesus, meu amigo. Aí continua. Eu esqueci a parte, pastor. Eu encerro, irmãos, essa parte porque o tempo urge, dizendo o seguinte, que cada um de nós tem um problema de ansiedade e preocupação. E aqui eu digo compartilhando com os irmãos. Todos nós somos iguais. Nós temos a graça de Deus a nos confortar. Nós precisamos levar em conta essa realidade moderna. Mas também o que Deus quer que nós façamos é que nós nos derramemos diante dEle, confiemos nele, lançando sobre Ele a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de vós. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos pela oportunidade, nesse contexto de igreja, de culto público, compartilhar com os irmãos a Tua palavra. Falar sobre um tema que nos é peculiar. As preocupações, as inquietações, as ansiedades, que envolvem adolescentes, jovens, adultos, idosos, todas as pessoas, independente da faixa etária. Mas também, ó Deus, pedimos que nos livre dessa preocupação exacerbada com as coisas, que demonstram a nossa incredulidade na Tua pessoa, naquilo que o Senhor pode fazer por nós. Continua conosco durante esse dia da manhã, e que o Teu Espírito nos encoraje, nos conforte, e faça-nos relaxar do ponto de vista da Tua palavra, descansando nos eternos braços do nosso Deus. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos neste dia.